E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou resolver um problema que é de máximos e mínimos para uma função de mais de uma variável, assim como o último que eu resolvi. A diferença é que nesse problema especificamente a gente busca o máximo e mínimo da função dentro de uma região fechada e limitada. Vamos lá para o problema? O nosso problema de hoje é esse aí. Eu preciso encontrar os máximos e mínimos dessa função de duas variáveis dada por x² mais 2xy² dentro de uma região fechada e limitada que nesse caso é um disco de raio 1. Então, o nosso problema é esse aí. Nós temos que encontrar os extremos dessa função x2 mais 2xy2 dentro do círculo x2 mais y2 menor ou igual do que 1. E aí a gente tem, na verdade, que dividir esse problema em dois pedaços. Por quê? Eu tenho que encontrar os pontos críticos no interior do disco e tenho que encontrar os pontos críticos na borda do disco. Depois eu tenho que avaliar desses pontos críticos encontrados qual que vai dar o maior, qual que vai dar o menor valor. Como que eu faço para encontrar no interior do disco? Então eu vou simplesmente derivar parcialmente com relação a x e y e igualar a zero e ver o que acontece. Isso vai me dar um ponto crítico provavelmente no interior da região. Então vamos lá. Então a derivada parcial da f com relação a x, derivada parcial da f com relação a x, vai ficar 2x mais 2y² e a derivada parcial da f com relação a y vai dar 4xy. Como a gente quer os pontos críticos, a gente quer igualar isso aqui a zero. E quando eu igualo isso a zero, pela segunda equação aqui eu tenho a opção ou do x ser zero ou do y ser zero. Então, se x é igual a zero, então, claramente, 2y² vai ser igual a zero, que vai levar para mim que o y vai ser zero. Se, por outro lado, o y for igual a zero, pela equação de baixo ali, eu vou ter, então, que 2x é igual a zero, claramente, x é igual a zero. Então, neste caso, eu consigo apenas o seguinte, eu só tenho um ponto crítico. Então, nós só temos um ponto crítico. Que é o ponto, vou chamar aqui de P0, que é o 0, 0. Ele é um potencial ponto, nesse caso, está mais para a cara de mínimo que de máximo, mas é um potencial ponto de máximo ou de mínimo. A gente não sabe o que é. Não vou precisar fazer o teste da segunda derivada, porque eu ainda vou procurar na borda para ver o que acontece. E aí na borda o que vai acontecer é o seguinte. Como que eu defino a borda do círculo? Então a borda do círculo é isso aqui, ó. É a equação x2 mais y2 igual a 1. Ou, se preferir, escrever y² como 1 menos x², eu vou construir agora com essa informação aqui uma função de uma variável. Então, fazendo isso aí, nós temos uma g de x, que é na verdade a f da x nesse y aqui, que é, tanto faz, mais ou menos, porque o y na nossa função é ao quadrado. Vou botar aqui o mais ou menos 1 menos x². Não importa porque vai dar a mesma coisa, porque isso é x² mais 2x vezes o y², que é 1 menos x², por isso não importa o sinal. Tenho essa função aí agora de uma variável. Eu vou avaliar, vou procurar os pontos críticos agora dessa função de uma variável. E aí só reescrevendo aqui para ficar mais simpático, o que a gente tem é o seguinte, x² mais 2x menos 2x². Então eu tenho aí esse polinômio do terceiro grau. Vou agora calcular suas derivadas. Então eu vou calcular o dg dx, as suas derivadas não, a sua derivada, né? Porque só tem a derivada é ordinária, né? Então, derivando isso com relação a x, vai ficar assim, ó, 2x mais 2 menos 6x². E como eu quero achar os pontos críticos, eu vou igualar a zero. E aí, olha que beleza. Se eu igualar a zero, eu tenho esse polinômio aqui, ó. Eu tenho um polinômio 3x², vou dividir tudo por 2 e mudar o sinal só para que eu acho que fica mais fácil. Menos 2x, menos 3x² menos x menos 1 igual a zero. Pronto, esse aqui é o polinômio agora que eu vou procurar as raízes. O que esse polinômio vai me dar? Esse polinômio vai me dar a posição x em cima da borda
que vai me dar um potencial ponto de máximo ou mínimo. Então a gente vai descobrir se ele vai ser máximo ou mínimo, coisa do tipo. Ele vai me dar a coordenada x. Como que eu vou fazer para chegar na coordenada y? Eu vou substituir aqui, ó, nessa equação. Então vamos continuar. Como isso é uma equação do segundo grau, vou resolver normalmente, calculando o delta. O delta então é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 3, que dá 13. Beleza? E aí eu tenho esse polinômio do segundo grau, tem duas soluções, né, reais, porque o delta é positivo, que vão ser quais? Vai ser a x1, que é 1 mais raiz de 13 sobre 2 vezes o a, que é 6, e x2, que é 1 menos raiz de 13 sobre 6. Então essa primeira, ela é positiva, então essa aqui é positiva, no MOC 0, enquanto essa aqui é negativa. São soluções aí de 3x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Então, essas duas soluções, x1 e x2, são pontos críticos da minha G. Eles, na verdade, fornecem a coordenada x de um potencial ponto de máximo ou mínimo na borda do círculo. Se essas são as coordenadas x, falta eu achar a coordenada y correspondente para cada um deles. E aí, como nós temos que y ao quadrado é 1 menos x ao quadrado, então nós temos aqui, ó, que y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado, então eu posso encontrar o y1. Quem que vai ser o y1? O y1, ele é o y1 ao quadrado, ele na verdade é 1 menos 1 mais raiz de 13 sobre 6 ao quadrado, que vai ficar assim, vai ficar 1 menos 36, 1 mais 2 raiz de 13 mais 13, isso na verdade, se eu tirar o MMC, dá 36, então fica aqui 36, menos 14, menos 2 raiz de 13, e aí simplificando isso eu obtenho 22 menos 2 raiz de 13 sobre 36, o que me dá que o y1 ao quadrado tem que ser na verdade 11 menos 2 raiz de 13, 11 menos raiz de 13, perdão, 11 menos raiz de 13 sobre 18, o que me dá que o y1 é mais ou menos a raiz quadrada de todo esse número horroroso aí. 11 raiz de 13 sobre 18. Apenas observando que 11 menos raiz de 13 sobre 18 é claramente positivo, porque raiz de 13 é menor do que 4, né? Então esse número aí é positivo. Beleza. Vamos achar as raízes para o x2 agora. Então, o y2 ao quadrado, ele é igual a 1 menos, agora esse número é negativo, né? 1 menos raiz de 13 sobre 6 ao quadrado. E vai ser muito parecido com o que a gente obteve. Vai ter só uma ligeira mudança. Isso vai ficar assim, ó, 36, já vou tirar o MMC, vai ficar 36 menos 1 menos 13 mais 2 vezes raiz de 13. Essa é a única diferença, que vai mudar o sinal aqui, né? Então vai ficar 22 mais 2 raiz de 13 sobre 36. E aí, de forma semelhante ao que a gente tinha obtido, isso aqui na verdade é 11 mais raiz de 13 sobre 18, que leva então para o meu y2, que ele é mais ou menos a raiz quadrada desse camarada aí. 11 mais raiz de 13 sobre 18. Agora vamos lá. Eu preciso encontrar qual que é o máximo e qual que é o mínimo. A minha curiosidade aqui é pegar isso para saber quem é o máximo e o mínimo. Vamos só listar todos os pontos críticos. Nós obtivemos, na verdade, mais 4 aqui, né? Então nós temos aqui, ó, P1, que vai ser, deixa eu só voltar aqui para buscar, 1 mais raiz de 13 sobre 6, essa é a coordenada x, e a coordenada y dele são 2, né?
Então, vou botar aqui, ó, P1, vou deixar separado mesmo. Então, vai ter o raiz de 11 menos raiz de 13 sobre 18. Aí eu tenho o P2, opa, deixa eu subir aqui. O P2, que é irmão desse aqui, né? A diferença é que ele vai ter a coordenada y negativa. Aí nós temos o P4, o P3, perdão, que ele vai ser 1 menos o raiz de 13 sobre 6, e esse camarada, ele leva no raiz quadrada de 11 mais raiz de 13 sobre 18, e finalmente o P4, que ele é 1 raiz de 13 sobre 6, ele vai levar aqui no 11 mais raiz de 13 sobre 18. Agora, sem fazer nenhuma conta, sem precisar substituir isso na função, quais que eu sei que vão dar o máximo ou mínimo? Vamos olhar para a função aqui, só para a gente analisar sem precisar fazer conta. Se eu olhar para a função que foi dada, ela era essa aqui, ó, x ao quadrado mais 2x vezes y ao quadrado. O correto seria eu pegar todas elas e substituir, calcular os valores de todos esses números feios que estão aí, para ver, na verdade, qual que vai ser o maior, qual que vai ser o menor. Mas a gente consegue fazer uma análise aqui sem muito esforço. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, tanto faz o P1 ou o P2, tanto faz o P1 e o P2, na hora que eu substituir, a coordenada x é positiva, a y aqui é positiva, nesse caso aqui a x é positiva, mas a y é negativa. Isso não faz diferença a coordenada y ser positiva ou negativa, porque aqui na função o y está ao quadrado. Então eu tenho aqui um y positivo, um x positivo, o x ao quadrado que é positivo, e um y positivo. Então P1 e P2 vão ser os meus maiores valores. Então são os meus máximos aí. Essa mesma análise vale para o outro. O x é negativo aqui, e o y tanto faz se ele é positivo ou negativo. Aqui é positivo, e aqui ele é positivo, aqui ele é negativo também. O y não importa na análise, porque como ele está ao quadrado, ele vai ser sempre positivo. Só que é o seguinte, se o x é negativo, na hora que ele entra aqui, ele vai pegar alguma coisa ao quadrado e vai tirar. Se ele vai pegar alguma coisa ao quadrado e vai tirar, esse número aqui, ele vai acabar sendo menor do que o outro. Então, P3 e P4 são os menores possíveis os menores possíveis aqui. E aí o seguinte, eu só preciso, na verdade, verificar se o P4 ele me fornece um número menor do que 0, porque 0 era um ponto crítico que a gente tinha encontrado. Nesse caso, se a gente fizer a conta, a gente vai ver que tanto para o P3 quanto para o P4, o valor vai ser negativo. Vou mostrar para vocês aqui a continha que eu fiz no Wolfram. Vamos lá. Então, como eu disse, a gente precisa verificar se o P3 e o P4 me levam no número positivo ou negativo. Porque se ele me leva no número positivo, então o mínimo vai estar no 0. Se ele me leva no número negativo, o mínimo vai estar nesse ponto aí. Mas na hora que a gente substitui aqui, ó, e calcula, que a gente vai observar que na hora que ele faz a conta aqui, ó, ele mostra que esse resultado é aproximadamente menos 0,51. Ou seja, ele é negativo. Se ele é negativo, então esse ponto, como esperado, é um ponto de mínimo. E aí, portanto, a gente pode concluir, pessoal, que então o P1 e o P2 são máximo dentro do disco, e o P3 e o P4, como a gente viu que os valores são negativos, são mínimos. Então aqui P1 e P2 são máximos, e P3 e P4 são pontos de mínimo, e eles têm o mesmo valor. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. O manuscrito vai ficar na descrição aí, e até a próxima.